E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu preparei um material para conversar um pouco com vocês sobre o que estudar para ser um Dev Java em 2024. E esse vídeo não é só para quem está começando a estudar Java em 2024, mas também quem aí tá como um júnior ou um pleno e quer saber um pouco mais sobre o que precisa estudar para avançar na carreira. E para isso, eu preparei então um mapa mental com algumas dicas do que é importante, o que não é tão importante assim, o que é considerado algo mais avançado, e vocês vão entender melhor quando eu mostrar aqui na tela o mapa mental que eu preparei para vocês. E para quem ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para vocês que se inscrevam, deixem o seu like se gostarem do vídeo, comentem aqui quais assuntos relacionados à carreira dev que vocês têm interesse que eu aborde aqui no canal, e também não deixa de compartilhar esse vídeo com conhecidos e amigos que vocês acham que vão ter interesse nesse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui então no mapa mental que eu preparei sobre esse conteúdo para vocês. Então, olhando aqui, a gente pode ver que a primeira coisa que eu coloquei no nosso mapa mental, e esse aqui é tipo assim, nossa, não tem como trabalhar como um desenvolvedor de sistemas sem falar no Git. Assim, Git é a coisa mais importante para um desenvolvedor de Java. Saber fazer a subida das versões, criar features, fazer commits, fazer até questão de merge, que é bem importante. Então, estudem criar as versões, o Git checkout, o Git add, o Git commit, o Git merge, quando tem aí conflitos, resolver conflitos entre branches, são uma das coisas assim, ó, mais utilizadas pelos devs. Não tem como não dizer que isso aqui a gente usa todos os dias. Isso aqui, Git é uma coisa que a gente usa todos os dias na nossa carreira como desenvolvedores. Então, a primeira coisa e mais básica é Git. E Git é diferente de GitHub, porque GitHub é a plataforma em que a gente coloca, né, o repositório dos nossos códigos. O Git não. O Git é uma forma de versionar os nossos códigos. Ele é usado para que a gente acesse esses repositórios, né, essas plataformas que são os nossos repositórios. E entre eles está o GitHub. A segunda coisa que eu coloquei aqui, isso aqui sim é para quem está começando na carreira, são as IDEs. E aqui eu coloquei as três principais, né? É o IntelliJ, o Eclipse e o VS Code. É importante entender como que a IDE funciona, entender os pormenores de cada IDE. Para Java, eu recomendo sempre o IntelliJ, porque o IntelliJ ele tem várias facilidades para o desenvolvedor Java que, por exemplo, o VS Code não tem, e o Eclipse acabou ficando um pouco ultrapassado, embora ele tenha sido antes um dos mais utilizados, principalmente para desenvolvedores Java. O IntelliJ, ele tem versões gratuitas, mas para quem é estudante e enviar o seu atestado de matrícula lá no sitezinho lá da JetBrains, vocês conseguem a versão premium grátis. Então aproveitem para conseguir a versão premium, que é uma das melhores, as que mais tem recursos, de forma gratuita. Basta enviar atestado de matrícula lá no sitezinho da JetBrains. E aí, no IntelliJ aqui, eu vou fazer um adendo aqui para colocar que além das IDEs, é importante também dominar alguma plataforma de uso de banco de dados, como o DataGrip, o The Beaver, existem também outras plataformas, essas são as mais conhecidas. É importante também entender como usar essas plataformas, porque vocês vão utilizar muito elas na sua carreira de desenvolvedor. Depois, para quem está começando, eu indico que é fundamental estudar lógica de programação. E aí, aqui na lógica de programação, eu coloquei as variáveis, né? Nossa, a gente usa... Não tem como codar sem entender as variáveis, principalmente no Java, que ele é uma linguagem altamente tipada, né? Então, a gente não faz nada sem definir o tipo. Agora, nas novas versões, a gente até pode codar sem definir o tipo da variável, mas saber as variáveis é imprescindível, não tem como dizer que não é importante. Depois, os operadores ternários, o ou, o igual, mais, menos, multiplicações. Depois aqui também if, else e switch case. O if, else, o switch case não se usa muito, mas o if, else é tipo assim,
praticamente tudo que a gente faz tem alguma coisa de if else. Tem outras formas de trabalhar com ele, mas ele é muito utilizado no nosso dia a dia. O for each, o while, também estudar métodos, o que eles são, como que eles são formados. Depois, orientação a objetos, que é Java, né? Não se fala em Java sem falar em orientação a objetos. E aí, aqui na orientação a objetos entra herança, polimorfismo, abstração e encapsulamento. Estudem isso aqui não tem como ser um dev sem saber isso aqui, tá? Depois, classes, objetos, pacotes, interfaces, todos os serviços que a gente cria obrigatoriamente tem classes, tem objetos, tem pacotes, interfaces nem sempre, mas a grande maioria tem. E as collections, que são os arrays, o list e os maps. Isso aqui vocês vão usar sempre, sempre. Não tem como fugir de estudar essa lógica de programação aqui. E eu tenho uma novidade para vocês, queria compartilhar que a partir de hoje no meu canal a gente tem a opção Seja Membro. Ela que foi criada para que vocês possam estreitar ainda mais os laços com o canal, também para que vocês possam me ajudar a manter esse canal cada vez mais engajado, também manter a qualidade dos conteúdos. Vocês que sabem que eu preciso produzir esse conteúdo nos finais de semana, nos feriados ou de noite quando eu não tô mais trabalhando. Então, quem puder apoiar, ajudar o canal a se tornar cada vez mais forte, fica aí o convite para que vocês se tornem membros. E isso também vai trazer para vocês alguns benefícios exclusivos que somente os membros vão ter a oportunidade de usar. Depois, a gente pode ir para a parte de framework, e aí sim a gente entra com o Spring Boot. Isso aqui, a lógica de programação, vocês podem estudar sem o uso do framework, então é Java puro, isso aqui não tem muito como fugir, e aí para estudar isso aqui você não precisa do Spring. Mas, para saber mais, e o Spring hoje ele anda de mãos dadas com o Java, então a gente precisa estudar sim o framework, o Spring Boot, entre eles eu destaquei alguns que a gente mais utiliza, que é o Spring Data. Dentro do Spring Data a gente tem o Spring JDBC, o Spring JPA e o Spring MongoDB, tem Spring MariaDB, enfim, cada um dos nossos databases, das nossas formas de database tem a sua versão do Spring, no Spring Data, e que eu mais uso hoje nos meus vídeos é o Spring JPA, mas o Spring JDBC também é usado para bancos de dados SQL, e o Spring MongoDB é só usado para ele mesmo, né? Só para o MongoDB. Depois, Spring Security, muito utilizado. Spring, escrevi errado aqui, é Spring Web, tá? Isso aqui para fazer códigos, né? Web. E entre outras coisas aqui que a gente usa no Spring, por exemplo, se você usa Kafka, você vai usar o Spring Kafka, se usa GraphQL, vai usar Spring GraphQL, enfim. Vai ter aí inúmeros, o framework Spring Boot ele é bem complexo. Depois a gente tem aqui banco de dados, sim, não tem como fugir de estudar database sendo um desenvolvedor Java. E aí aqui a gente tem os bancos de dados SQL e os NoSQL. Nos SQLs aqui a gente tem o Postgres, a gente tem o SQL, o MySQL, tem nos NoSQLs o MariaDB, o MongoDB, entre outros. Testes unitários, Mockito, JUnit, e aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que quem ainda não adquiriu o meu curso de testes unitários lá da Udemy, corre lá, tá com um precinho bem bacana. Eu vou deixar o cupomzinho aqui na descrição do vídeo para vocês garantir o melhor preço desse curso. E esse cupomzinho ele só vale até fevereiro, então não perca a oportunidade de fazer um curso de testes unitários completos que vai te agregar muito na carreira e que além de tudo você vai poder dizer que tem essa certificação e colocar ela no seu LinkedIn. Fechando parênteses, então testes unitários, Mockito, JUnit e o build, o Maven, Gradle, como fazer build, né? Como buildar o projeto. Ainda nessa parte mais básica, então, para finalizar a parte mais básica, e aqui eu fecho o parênteses, quanto a quem está iniciando no mundo da programação, até aqui não tem como dizer que você não precisa saber. Isso aqui tudo é importante saber, até aqui. Exceções. Fecha o parênteses do mundo Java para quem está iniciando, né, no mundo da programação. Então,
Git, IDE, lógica de programação e tudo que eu coloquei aqui, orientação a objetos, classes, objetos, pacotes, como criar métodos, as collections, o Spring Boot, o framework, né? O banco de dados, testes unitários, como buildar o projeto e exceções em Java é assim, a porta de entrada para quem quer começar na carreira, sabendo, né, mostrando que veio, que sabe, né, a que veio e por que tá nessa carreira. Então, até aqui eu acho que não tem como dizer. Até aqui a gente tem um desenvolvedor júnior, tá? Um desenvolvedor júnior, ele tem que dominar isso aqui de alguma forma, ele não precisa saber de cor. Quando eu falo dominar, eu não tô dizendo que a pessoa tem que pegar a ideia dele, o código lá e codar que nem um louco sem ver, sem buscar referências, porque buscar referências é importante e ninguém vai decorar tudo isso aqui de um dia pro outro. Mas tem que entender a lógica dos programas, tem que entender como que eles funcionam, tá? Tem que saber um geral de como criar projetos simples, tá? Isso aqui é básico para quem quer ser um desenvolvedor júnior, enfim, quem quer entrar na área da programação. A partir daqui, eu acho que a gente tá num mundo entre o pleno e o sênior, tá? O que um pleno, assim, precisa saber? Precisa ter muita noção de clean code, tá? De solid, também, principalmente no clean code, a imutabilidade é uma coisa que é muito cobrada, né? Um pleno, ele tem que saber Java Optionals, ele tem que ter noção de observabilidade, tá? Que são os logs ali, toda a questão do LK, do Kibana. Tem que ter uma noção de como fazer observabilidade, como não perder dados de um código quando ele está sendo executado, como rastrear informações, como evitar erros, ou caso eles aconteçam, como evitar que a gente não saiba, por exemplo, onde esse erro ocorreu. Então, cara, um pleno ele tem que ter muita noção de observabilidade, tem que saber programação orientada a aspectos? Talvez não, tá? Nem sempre é obrigatório, isso aqui é um plus, eu acho que isso aqui já é um sênior, ou até às vezes nem todo sênior sabe, mas é uma coisa interessante a saber. Mas um pleno tem que saber mensageria, tá? Mensageria, assim, é imprescindível entender de mensageria, Kafka, enfim, entre outras formas de mensageria, SQS, da AWS. Mensageria é muito utilizada e para que ela é utilizada, quando que a gente usa uma mensageria, quando que a gente usa comunicações síncronas, assíncronas. Isso aqui é desenvolvedor pleno. O CI/CD até tá entre o júnior e o pleno, tá? O júnior tem que ter uma noção de CI/CD, de subrepositórios, de toda a parte de feature, de develop, de master, de merge e tudo mais. Isso aqui é imprescindível saber isso aqui. Verbos HTTP também tá ali entre o júnior e o pleno, porque, poxa, tem que saber, né? Post, patch, put, get, delete é básico do nosso dia a dia, né? É básico de quem programa web. E, poxa, a diferença entre put e patch, por exemplo, que put é usado para quando você faz uma modificação completa dos dados e patch para quando faz uma modificação apenas em parte, né? E quando a gente fala em um desenvolvedor sênior, a gente está falando de uma pessoa que ela principalmente vai entender de design patterns. Poxa, tipo assim, um sênior ele tem que entender design patterns, ele tem que saber o que ele está fazendo, por que ele está usando aquela arquitetura de serviços, arquitetura, né, de serviços no geral, qual tipo de arquitetura é mais indicada para determinado projeto. Tem que entender também um pouco ali de Lambda, por exemplo, que é algo muito utilizado, ou de melhorar a visibilidade do código, né? Entender como deixar o código mais claro, mais dinâmico. Enfim, o sênior ele tem que olhar para o código e ele tem que enxergar pontos de melhoria. O sênior ele tem que ser um suporte, né, para os demais colegas, né, para as demais senioridades. E ele tem que... Não precisa dominar tudo, porque ninguém domina tudo. Mas o sênior, ele tem que ser esse ponto de apoio, esse ponto de suporte que vai dar para os outros tirar essa dúvida, principalmente quando a gente fala em código limpo, em código claro, em código que tem uma boa arquitetura. Isso aqui é o ponto esperado, né, dos sêniors. Eu acho que não tem como ser um sênior sem entender disso aqui. Multithreading
é interessante saber até para quem está começando, né? Mas não é uma coisa muito utilizada. Principalmente eu, por exemplo, nos meus trabalhos eu nunca usei, já usei em trabalhos pessoais, mas nunca usei no meu dia a dia. E acho que um sênior também, ele precisa entender um pouco sobre colocar os códigos em nuvem, né? Subir os códigos, enfim. Trabalhar um pouco com essa questão de colocar o código na nuvem também, acho que é bem interessante para quem está querendo, né? Subir de carreira, entrar aí como um sênior, entender um pouco essa parte de buildar o projeto, de rodar pipeline, acho que é bem legal. E aí, o sênior, então, ele tem que dominar outras coisas, né, que a gente usa no dia a dia, que não é só o código, é o ecossistema. A gente pode dizer que o sênior ele tem que dominar o ecossistema do código. Mas para quem quer então entrar na carreira de programação, eu digo que até aqui eu vou colocar esses verbos HTTP aqui em cima, porque é o seguinte, os verbos HTTP eles são, até aqui nos verbos HTTP a gente tem um kit completo para quem quer começar na programação. Não tem como começar sem saber isso aqui. Isso aqui do avançado é um plane sênior. O Clean Code é um plane sênior. Se você é um desenvolvedor, quer entrar na carreira e quer entender um pouco sobre Clean Code, poxa, deixa pro final, tá? É legal saber? Mas ninguém espera que um júnior saiba todas as regras de Clean Code, como aplicá-las. Às vezes vai ficar até mais confuso você começar estudando Clean Code. Então, não se apeguem muito ao Clean Code no começo, ele vai vindo com o tempo, você vai entender melhor os princípios do Solid, a imutabilidade e tudo mais, mas não se apegue tanto ao Clean Code no começo, se apegue sim a entender o código e saber dominar, né, as regras da programação ali, fazer um código bem feito a primeira etapa para ser um desenvolvedor. E depois você vai pegando com o tempo, né, os demais requisitos. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Quem tá aí começando na carreira, não deixem de estudar, principalmente os principais requisitos ali que eu coloquei no mapa mental. Ali é o Git, IDE, lógica de programação, framework, exceções que muita gente acaba deixando de lado, o build do projeto, testes unitários, bancos de dados, são coisas que vão levar vocês a um outro nível, né, a entrar numa carreira de desenvolvedores com uma capacidade muito melhor e com certeza dominar aí todas as entrevistas de emprego que vocês tiverem. Tenho certeza que para quem tá querendo começar, se dominar tudo isso aqui, logo vão conseguir a sua vaga no mercado de trabalho que vocês tanto querem. E para quem já é desenvolvedor e tá buscando aí uma colocação melhor, seja como pleno, como sênior, importante, né, sempre se manter atualizado na carreira, porque a carreira de desenvolvedor ela exige que a gente esteja sempre atualizado, que a gente use tecnologias ao nosso favor. Tá aí a ChatGPT, que muitas vezes foi considerada algo ruim, mas que muitas empresas hoje acreditam que ela possa sim trabalhar ao nosso favor e permitem o uso pelos seus funcionários como uma forma de agregar mais ainda o trabalho e também acelerar, né, a entrega de códigos. Então, eu acho que as tecnologias estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar e não para atrapalhar, basta que a gente tenha um uso consciente delas, é claro, principalmente em termos de informações sensíveis, né, que são os nossos principais medos aí, mas eu acho que a gente tem que saber sim trabalhar as tecnologias ao nosso favor e esquecer que, como desenvolvedores, a gente nunca pode deixar de estudar. Então, saber aí as principais arquiteturas de referência, principalmente elas que têm sempre grandes atualizações, não deixar de estudar isso, que é importantíssimo, e também estudar o ecossistema que está por trás dos códigos, que não é só o código que um desenvolvedor, principalmente o sênior, precisa entender. Ele precisa entender de todo o ecossistema. Então, que envolve aí, de repente, até você pegar e criar um projeto seu do zero à nuvem, como muitos chamam, para que vocês entendam como que estrutura o projeto, como que cria as tabelas, como estruturar o banco de dados, que são coisas importantes que um sênior precisa saber, como estruturar bem o banco de dados para que tudo funcione corretamente. E também como colocar o seu projeto em nuvem, como rodar aí as pipelines, como configurar elas. E outros ecossistemas que a gente usa muito no dia a dia, principalmente de observabilidade, enfim. Acho que um sênior ele precisa saber isso e uma das formas de você aprender isso pode ser sim criando o seu projeto próprio aí para incentivar, né, o aprendizado e saber na prática, né, como funciona, porque cursos são bons, mas quando você
precisa colocar na prática, com certeza você aprende um pouco mais. Então fica a minha dica, meus conselhos aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar seu like, comentem aí. Não esqueçam de comentar aí outros assuntos que vocês querem que eu fale sobre o mundo de desenvolvedor Java. Um beijão para todos e até o próximo vídeo.